Oi, gente, muito boa tarde. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre um assunto muito importante. Você já parou para pensar como anda a sua memória? Você começa a esquecer muito das coisas. A sua vida, ela anda muito atribulada que você não está conseguindo dar conta e às vezes você se perde nisso? Estou aqui com o Dr. Vitor Hugo, ele que é especialista em medicina da longevidade e a gente vai conversar sobre a saúde da nossa memória. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Eu acho que com essa rotina atribulada que a gente tem no nosso dia, a gente coloca focos em tantas outras coisas e às vezes a gente acaba sobrecarregando o nosso bem mais precioso, que é a nossa memória. Verdade, Marcela, boa tarde. Boa tarde, nossos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui. Essa, sem dúvida, Marcela, é uma causa muito importante desses lapsos de memória que a gente vê com tanta frequência. A gente evoluiu às custas da capacidade de focarmos a nossa atenção. Nós somos os únicos animais do planeta capazes de focar a atenção numa coisa, nos concentrar em uma coisa. Se você fizer qualquer barulho perto de uma leoa prestes a caçar, ela vai ficar distraída. Os seres humanos foram os primeiros a conseguir focar a atenção. E, contraditoriamente, a nossa atenção está sendo capturada o tempo inteiro por várias coisas ao mesmo tempo. E, sem dúvida alguma, essa é uma das razões pelas quais a gente vem apresentando com tanta frequência esses lapsos, esses brancos de memória ao longo do dia. É verdade. Eu já parei várias vezes em casa e esqueci onde eu deixei o meu celular, por exemplo. Às vezes eu deixo o celular, eu saio. Nossa, onde é que eu deixei o celular? Eu procuro a casa inteira. Aí depois aqui eu lembro. Isso significa que eu estou muito cansada, é isso, doutor? Verdade, Marcela, verdade. E tantas vezes a gente pega o celular com a intenção de ver uma coisa, aí começa a ver outra, porque outras coisas chamam a atenção, e a gente esquece por que pegou o celular. Porque justamente a nossa atenção é disputada o tempo inteiro por uma série de estímulos e isso, sem dúvida, está repercutindo na nossa memória. A tecnologia, ela ajuda nisso? É uma matriz ambígua, Marcela. Ela pode ajudar. Existem, inclusive, aplicativos e gadgets que ajudam, sim, melhorando o sono, nos lembrando de algumas tarefas, mas ela guarda em si essa ambiguidade, realmente. Ela nos estimula de várias maneiras diferentes, de modo que a nossa atenção fica desfocada, o que nos deixa mais propensos a desenvolver esses lapsos de memória. E a gente tem que lembrar também, Marcela, que esse uso do celular que a gente faz hoje em dia, ele está inserido num contexto mais amplo de uma série de riscos, uma série de danos, uma série de agressões às quais a nossa mente está sendo submetida todos os dias na vida contemporânea. Tem, todas as vezes que eu estou passando aí, sempre aparece um anúncio assim para mim, faz cuidado para que seu filho não se torne um zumbi. Eu acho que não só as crianças, mas os adultos também, porque a gente acaba se condicionando a fazer sempre também aquelas mesmas coisas. O excesso também das coisas, atrelado a esse excesso de tecnologia, acaba prejudicando bastante. Sem dúvida, Marcela. E tem um detalhe também, especificamente do uso do celular, que a gente observa com muita frequência e que repercute nisso. É usar o celular enquanto está se alimentando, por exemplo. É muito comum isso. O ato de se alimentar, ele idealmente deve ser precedido da própria mentalização da alimentação. Então, para dar uma dica para os nossos telespectadores, antes da primeira garfada, se você já pensar, já mentalizar nos sabores, se você já observar as cores, se você já se permitir sentir o aroma da comida, você já vai facilitando a sua digestão, você já vai adiantando os processos digestórios do seu organismo. E quando você faz isso, ao mesmo tempo que olha o celular, sua digestão fica também desfocada. Você também altera o seu ritmo intestinal. Você também prejudica a produção de ácidos digestórios. Então, se você não digere bem, você já está mais sujeito, por exemplo, à obesidade, a distúrbios gastrointestinais, à inflamação crônica, que, em última análise, vão causar também esses déficits de memória, Alzheimer e demência. Falando em alimentação, então essa má alimentação tem toda também uma ligação para esses déficits de memória. Total, Marcelo. Hoje em dia está comprovado que açúcar, que carboidratos refinados estão associados ao desenvolvimento de Alzheimer. Tanto
que a literatura mais atual tem chamado Alzheimer de diabetes tipo 3. A gente tem o diabetes tipo 1, é aquele onde a pessoa nasce sem condições de produzir insulina pelo pâncreas. O diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa desenvolve ao longo da vida, geralmente associado à obesidade. E o tipo 3, que a literatura tem chamado atualmente, é a demência, causada também pelo aumento de consumo de açúcar. Pela primeira vez na história, Marcela, da humanidade, a gente tem mais mortes causadas por açúcar do que por pólvora. Olha só. Pela primeira vez na história da humanidade, os alimentos têm sido, alimentos mal escolhidos, têm sido a fonte de mortes e doenças ao invés da fome, ao invés da privação de comida. Então, o açúcar, ele é muito mais perigoso do que a gente imagina. Muito mais Principalmente perigoso. também para o nosso cérebro. Sem dúvida, Marcela, muito mais perigoso. Se a gente for elencar um alimento mais lesivo para o nosso funcionamento neuronal, sem dúvida, é o açúcar. Aí a gente fala, não, mas eu também não como muito doce, não curto brigadeiro, doce, mas o açúcar é carboidrato. Isso, a gente está falando de carboidrato refinado, os farináceos, biscoitos, bolachas, guloseimas em geral. Coisas que não são necessariamente doces, mas que têm esse carboidrato refinado na composição, causam picos de insulina, e esses picos de insulina cronicamente provocam inflamação crônica, inflamação sistêmica. E um órgão muito sensível a essa inflamação é justamente o nosso cérebro. E aí repercute diante desses lapsos de memória que às vezes a gente tem, nossa, eu sou tão jovem para ter isso, estou com 30 e poucos anos e estou tendo esses lapsos de memória. Não, tem alguma coisa errada. Aí sim é quando a gente precisa rever os hábitos de vida, desde a prática da atividade física, da alimentação e até mesmo o excesso de coisas que a gente anda fazendo, né, doutor? Exatamente, Marcela. Os hábitos de vida são a chave para uma saúde sustentável, uma saúde longa, uma vida produtiva. Quando a gente não entende isso, quando a gente não organiza as tarefas do dia a dia, quer fazer tudo de uma vez, a gente sobrepõe papéis, e isso, sem dúvida alguma, repercute muito negativamente na nossa saúde. E eu deixo esse recado sempre, mais especificamente para mulheres. A gente vive um mito de que mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo bem. E isso é muito prejudicial. Eu vejo no consultório isso rotineiramente, mulheres cada vez mais estressadas, com a saúde cada vez mais debilitada, porque existe essa ideia de que mulher pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ninguém merece fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todo mundo pode e merece fazer uma coisa de cada vez, para que cada coisa seja bem feita. E se eventualmente uma coisa não sair bem feita, tudo bem. Não vai também se estressar e ficar tão ansiosa por causa disso. Cada dia é uma nova chance. É verdade, é verdade. Essa frase aí de não, quando você começou aí na entrevista, falou o homem, ele é um animal que consegue prestar atenção em uma coisa, mas a mulher consegue prestar atenção em várias coisas, doutor. Só uma não, porque a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. A mulher tem uma capacidade mais refinada de atenção mesmo. Mas a gente não pode abusar disso, né? E a gente não pode reforçar a ideia de que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e que está tudo bem. Não está tudo bem, eu vejo no consultório que não está tudo bem. É por isso que a gente vê também o número crescendo de mulheres cada vez mais infartando e tendo AVC? Câncer de mama também, Marcelo. Acho que todo mundo que está em casa vendo a gente sabe do caso de uma mulher jovem que teve câncer de mama, ou até que está tendo câncer de mama. E não tenha dúvida de que essa vida atribulada, essa vida estressante, privação de sono, alimentação inadequada, alimentação rica em carboidrato refinado, rica em açúcar, está associada a isso também. Quando tiver com esses lapsos de memória, aí é quando se deve parar, procurar um médico, ver o que está acontecendo para mudar tudo isso, né, doutor? Porque aí sim, se você não tiver casos de Alzheimer na família e tiver com esses lapsos de memória, você pode vir a desenvolver por conta dessa vida que você vive, que está totalmente errada, desse excesso de açúcar que está totalmente errado e pode desenvolver o diabetes tipo 3 ou Alzheimer, como o doutor acabou de falar. Exatamente, Marcela. Cada vez mais a medicina nos traz o conceito da importância da epigenética. A genética são as informações do nosso DNA que nos dizem se a gente vai ou não desenvolver determinadas doenças. A epigenética é o que silencia ou ativa esses genes. Então, por mais que você tenha parentes com Alzheimer, por exemplo, se você tiver um estilo de vida
com redução de ingestão de açúcar, de carboidrato, com atividade física, com sono adequado, com a administração do estresse, você reduz muito a possibilidade de desenvolver o Alzheimer. Então, se for para dar aqui uma dica única e fundamental para você ter uma vida mental saudável, ativa, produtiva, pelo máximo de tempo possível, sem dúvida alguma, o que a medicina contemporânea aponta é a redução drástica do consumo de açúcar, de carboidrato refinado. Sem contar a prática de atividade física também, não fundamental, é isso, Marcela, doutor? fundamental também, fundamental, imprescindível. Alimentação saudável e muita água, que as pessoas acabam deixando de beber água, né, doutor? É verdade, Marcela. A gente trabalha com uma estimativa em torno de 2 litros, é uma média bem geral. Uma dica para quem está assistindo a gente é ingerir água de modo que você consiga deixar a sua urina clara, um amarelo bem clarinho. Essa é a sua quantidade ideal. Muito bem, conversei aqui com o Dr. Vitor Hugo sobre a nossa memória. Tá vendo aí? O excesso de açúcar pode ser muito prejudicial, inclusive pode desenvolver o Alzheimer. Doutor, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Marcela. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma reportagem mostrando a importância de manter o corpo em atividade. E ainda você vai ver uma dica do Nutri Jefferson Arruda. Ele vai mostrar os benefícios dos temperos naturais. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, ainda falando em saúde e em memória. Alguns hábitos podem prevenir muitas doenças. Exercícios físicos, a leitura e outras atividades como artesanato são responsáveis por manter o cérebro em atividade. Aqui em Caruaru, um grupo de idosos vem desempenhando essas atividades. Confere aí. Essa turma alegre e bem disposta se reúne no Centro de Convivência Irmã Verburga quase todos os dias para manter o corpo em atividade. A aula de hoje é de artesanato. Entre 60, 70 e até 80 anos, as vovós mudaram o comportamento. Elas deixaram de lado aquele tempo preguiçoso em casa para produzir. E olha o tanto de coisa que elas aprenderam. Pintura em tecido, bordado, crochê, tricô. Eu faço um bocado de coisa e agora essas artes. Dona Ivaneide chegou aqui há mais de 5 anos através de uma recomendação médica. Os pais foram diagnosticados com Alzheimer, doença que causa a perda da memória e é hereditária, ou seja, pode passar de pais para filhos. O recomendado que eu procurasse uma entidade que eu pudesse bulir com as mãos, fazer qualquer atividade para eu não ficar parada, porque cada vez que eu fico parada é pior. Eu com medo de ficar com essa doença, corri para aqui. Os gestos simples das atividades feitas à mão servem como estímulo para o cérebro continuar em atividade. O artesanato feito aqui é como um estímulo para os neurônios continuarem em funcionamento. Esse desenvolvimento cognitivo ele ocorre durante toda a vida da gente. Algumas pessoas criam alguns mitos, mas os idosos eles continuam, dependendo da evidência, dependendo de todo o seu estado em que ele viveu a sua vida adulta e vida agora enquanto idoso, ele precisa continuar exercitando tudo isso aí. Então, as melhoras para a vida dele, eles continuam exercitando. Então, aqui eles vão ter atividades no qual o rendimento, a valorização deles, a autoestima, vai ser tudo trabalhado nesse momento. A gente trabalha com diversas coisas, tanto com emborrachado, pintura, reciclagem e com tecido também. A gente faz trabalhos com tecido. E também a gente trabalha datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, elas sempre saem com objeto que produzem aqui e levam para casa. Dona Letícia nem precisava dessa explicação toda. Ela sabe dos benefícios que as atividades fazem. A pensionista encontrou aqui um espaço de relaxamento e de companheirismo. Acho muito bom estar aqui. Melhor do que estar em casa sozinha. E fez muitas amizades? Muita, bastante. O Centro de Convivência oferece mais de 8 serviços a idosos e atende também crianças e adultos. Mas é preciso obedecer a alguns critérios. Mas essas pessoas daqui, elas têm justamente um perfil. E esse perfil tem que estar enquadrado dentro de um NIS, né, que é um cadastro único que é feito lá na Bolsa Família. Para que essas pessoas venham a participar, elas precisam passar por essa triagem.
Bom, agora eu vou chamar o nosso Nutri Jefferson Arruda, sabe por quê? Porque ele vai falar sobre os benefícios dos temperos naturais. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que está em casa me acompanhando. Hoje a dica do Nutri será sobre temperos naturais. Como você costuma temperar os seus alimentos? Você é refém daqueles temperos industrializados, que muitas vezes são ricos em sódio e também em outros compostos que podem acabar afetando negativamente a sua saúde? Pois é, a nossa natureza ela tem uma diversidade de plantas que podem estar sendo utilizadas todos os dias para que você possa agregar, além de sabor, benefícios para a sua saúde. Então vamos hoje conhecer quais seriam essas plantas. Bom, como vocês podem ver aqui, foram separados 6 temperos naturais, dos quais eu considero os mais fáceis para vocês incluírem no dia a dia de vocês, porque ambos apresentam propriedades nutricionais distintas e o sabor deles não é tão agressivo, né? Não são tão agressivos para que vocês possam trazer para a mesa de vocês, para o prato de vocês. Então aqui vamos iniciar com o açafrão, certo? É um tempero que ele é muito rico na curcumina, que é um tipo de óleo essencial que caracteriza essa coloração amarelada, como vocês podem ver, certo? Lembrando que esse açafrão, ele tanto pode estar sendo utilizado para temperar um arroz, como para temperar alguma carne branca, como o peixe ou até mesmo o frango. Esse açafrão aqui ele é bem interessante porque algumas pessoas também utilizam ele em uma espécie de shot anti-inflamatório, onde se adiciona o açafrão e a pimenta para que você possa usufruir da sua propriedade anti-inflamatória, a sua propriedade basicamente medicinal. Ele também consegue ser bem efetivo em relação ao combate a algumas doenças e algumas infecções virais e também consegue fazer uma manutenção do sistema imunológico. Partindo desse açafrão aqui, que você também pode estar utilizando para preparar um ovo mexido, até mesmo queijo, nós vamos para o orégano, que ele é antifúngico, antibactericida, antimicrobiano também. Então, para quem sofre com algumas infecções virais ou para quem passa por algum episódio inflamatório no corpo, vale a pena estar utilizando este tipo de tempero natural, onde você pode estar colocando em algum tipo de carne, ou até mesmo no ovo mexido, ou até mesmo no próprio queijo, tá? Vamos aqui também para a pimenta do reino, e dentre as pimentas, essa daqui é mais fácil de ser utilizada, uma vez que o seu sabor não é tão intensivo. Essa pimenta, ela tem como propriedade principal, né, a capsaicina, que é um tipo de composto que ele também apresenta propriedade analgésica, anti-inflamatória e também antibactericida, ou seja, uma pessoa que ela tem um percentual de gordura mais elevado ou um indivíduo que passa por algum tipo de inflamação, vale a pena também estar investindo nesse tipo de tempero. Nós temos aqui também o alecrim, que é uma planta que tem uma propriedade digestiva, sendo muito utilizadas para quem sofre muito com azia, para quem sofre muito com gases, porque sua propriedade medicinal é mais direcionada para o trato gastrointestinal. Vale a pena estar utilizando esse tipo de planta em alimentos que apresentam alta complexibilidade na hora da digestão, como por exemplo a carne vermelha. Temos aqui também o chimichurri, que é um tipo de tempero que possui uma origem latina, não se sabe ao certo se foi de origem uruguaia ou até mesmo de origem argentina, mas esse tempero, em sua composição, ele possui orégano, possui o alho desidratado, possui o louro, possui a pimenta, possui também a páprica. Então aqui nós temos um mix basicamente de alguns tipos de ervas que também vão possuir propriedade anti-inflamatória, antibactericida, antifúngica, tendo um sabor bem característico para que você possa temperar a sua carne. E para finalizar, nós temos aqui também um manjericão que possui algumas propriedades digestivas, sendo muito utilizado para quem sofre com gases, para quem sofre muito com cólicas, principalmente cólicas intestinais, uma vez que este manjericão tem a capacidade de fazer com que haja um relaxamento da musculatura do sistema digestório, evitando assim, né, essas situações de gases, essas situações de cólicas. E aqui você pode estar utilizando também para temperar a sua carne. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero sim que vocês possam estar incluindo esses tipos de temperos naturais e mandem aqui para o cotidiano qual foi o seu tempero favorito, que nós queremos saber. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Gente, olha só, abriram as inscrições do Talento Kids? Pois é, confere aí. Chegou a hora de brilhar como uma estrela no concurso Talento Kids da TV Jornal. Se você tem o dom para música, atuação ou dança, então peça para o papai ou mamãe fazer a sua inscrição no site www.talentokids.com.br. Pois entre tantas estrelas no universo, queremos descobrir você. Talento Kids, realização TV Jornal.
Oferecimento Polo Caruaru. Aqui o seu talento tem um espaço enorme. Colégio Irene Borges, método de ensino inovador, construindo o seu sucesso. E as inscrições vão até o dia 25 deste mês, viu? Não percam! Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica da Thaís Oliveira sobre a tendência do POA. E também tem uma reportagem mostrando o trabalho do ICIA aqui em Caruaru. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, o POA é uma estampa atemporal, nunca sai de moda e nunca sai do guarda-roupa dos fashionistas. Hoje, a Thaís Oliveira vai nos ensinar como usar essa estampa, que foi febre nos anos 60. POA, bolinhas ou polka dot, seja lá como você chame essa estampa tão amada e clássica. Ela tá de volta, viu? Bombou em 1950, 1960, mas caiu no gosto das fashionistas de plantão e é por isso que você deve usar. Mas como não errar usando essa estampa que parece ser tão antiga, como dar uma atualizada? Vamos lá, é só seguir as dicas que não tem erro. Dá para dar uma atualizada no seu look e na sua calça jeans usando uma bela camisa de poás. Pois é, o grande segredo é você apostar nos acessórios. O sapato vai dar o arremate final, vai ser o diferencial do teu look. E, por exemplo, uma cor que combina demais, principalmente se você apostar em camisas que tenham um tom de azul com bolinha branca ou preto com bolinha branca, é o vermelho. Então você vai criar um look aí super poderoso e estiloso ao mesmo tempo. Além do mais, outro segredo na hora de você adquirir uma nova peça em poá é prestar atenção no modelo e se ela traz informações atuais, como por exemplo os vestidos. Thaís, como assim? Um vestido com babados é uma ótima opção e caso você queira, você pode utilizá-lo de inverno a verão. Como a gente está no inverno agora, olha só que opção legal, jogar uma jaqueta de couro e dar mais atitude, já que o poá é essa estampa mais delicada, mais clássica, então você vai mudar totalmente seu look. Uma outra ótima aquisição é uma sobreposição poderosa em poás com fundo mais claro. E aí o grande segredo é você combinar tons como, por exemplo, o tom pastel, tá? Que fica super legal, que são tons mais suaves. E aí pode conversar, por exemplo, a parte interior com a bolsa, você pode jogar uma calça jeans. E, gente, até mesmo uma calça jeans, por mais simples que seja, vai ficar elegante com esse tipo de sobreposição. Pode conferir, viu? Thaís, eu posso usar a estampa de bolinhas, o poá, no trabalho? Pode sim. O grande segredo é você utilizar, por exemplo, a estampa em uma saia que seja uma saia lápis, que é uma saia mega elegante. E aí você pode combinar com camisas diversas, seja uma jeans branca ou até mesmo um ponto de cor, se você usar os tons mais sóbrios na estampa, como por exemplo o preto e o branco. E também você pode apostar em peças únicas como vestidos. E aí para dar esse diferencial, o que é que eu te indico? Usar estampas maiores, de poá maior, tá? Então vai ficar super elegante e um look de trabalho e estampado, que muita gente tem medo de usar estampas no trabalho, então tem que espantar esse medo. Thaís, eu tenho uma peça única de poá, como por exemplo um macacão. O que é que eu faço? Gente, não tenha medo de usar e abusar das cores, tá? Usando lá o círculo cromático, você pode fazer isso tranquilamente. Inclusive, depois a gente pode até gravar uma dica de como você usar melhor esse círculo cromático e combinar cores diferentes. Mas nessa composição aqui que eu trouxe para vocês, o que é que tem de diferente? A gente combinou duas cores que são contrastantes, mas que ao mesmo tempo deram um diferencial a essa peça que é toda branca com bolinhas pretas, tá? O que foi? O trench coat, tá? Que foi essa sobreposição mais longa, muito legal, e o sapato azul. Ficou moderno e ao mesmo tempo mudou totalmente essa peça única. Além do mais, como eu falei para vocês, na hora de adquirir uma nova peça em poá, preste atenção nos detalhes e se ela traz informações atuais de moda, como por exemplo essa blusa. O que é que faz? Ela traz uma manga um pouco mais bufante, a manga bufante que está super em alta, que é essa manga mais fofinha, ou manga princesa, muita gente chama de diferentes nomes, diferentes formas. E ela traz também essa gola diferenciada. E aí você pode compor com tons como, por exemplo, o caqui, tá? Essa saia aqui que está super legal. E arrematar com a sapatilha, um sapato mais baixinho que fica super estiloso, porque a informação maior está na tua blusa. Então, muito legal, pode seguir essa dica.
Além do mais, vocês sabem que a transparência está super em alta. Apesar de ser inverno, a transparência ela deixa o look também muito mais sensual. E você pode apostar no poá, em detalhes aí naquela sua blusa, naquele seu vestido em tule. Muito lindo e ao mesmo tempo traz essa delicadeza que o próprio poá tem. Além do mais, a meia calça é uma ótima opção. Por quê? Ela aquece, ao mesmo tempo ela transforma aquela tua peça mais curtinha, aquele short, aquela saia que provavelmente você usou no verão. Então você pode usar e arrematar e trazer essa informação do poá para a tua meia calça. Você pode montar um mix com poá e poá. Como assim? O que é que eu faço? Você pega bolinhas maiores com bolinhas menores, mas nos mesmos tons, ou até mesmo em tons diferentes, mas que conversem bem entre si, que fica super legal. Você pode misturar também o poá com listras, principalmente se forem listras preto e branco, porque são tons aí que conversam com todas as outras cores e que combinam. E também com o animal print. Então, não tenha medo de fazer esses mixes, porque são mixes certeiros de estampa. Gostaram das dicas? O poá é uma estampa clássica, atemporal, vale demais a aquisição e eu tenho certeza que você vai utilizar a sua peça em poá de diferentes maneiras. Só seguindo essas dicas que eu tenho certeza que não vão errar. Ruiva arrasando, como sempre, aí nas dicas, viu? Obrigada, amor. Até a próxima. Gente, o ICIA, o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, ele atende crianças e adolescentes de praticamente todo o estado. A instituição, ela lançou uma grife de camisas que tem a renda revertida para o tratamento dos pacientes. Vamos ver. Tropical, criativa e básica. Esses são os 3 temas das novas camisas da grife do Instituto do Câncer Infantil do Agreste, o ICIA. As camisetas foram criadas pelo design e publicitário Lucas Ferreira e trazem a temática da solidariedade com estampas e cores que remetem o dia a dia das pessoas e figuras que chamam a atenção para a causa. A nova coleção foi lançada e este ano está com um preço único e mais acessível, R$ 30. É a segunda coleção aqui do ICIA, a anterior foi a de Frida Kahlo e agora essa mais básica, né, essa mais casual para o dia a dia. E é bom frisar que as camisetas custam R$ 30 e estão sendo vendidas aqui na sede da instituição. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas das camisas é revertido para o Instituto, que há 15 anos vem proporcionando o tratamento para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer. A unidade acolhe tanto pacientes como acompanhantes. Aqui, além do tratamento, eles recebem todo o apoio dos profissionais. À medida que o ICIA vai crescendo, também vai crescendo suas despesas. Então, sempre estamos tentando inovar na questão de ter novas receitas para poder salvar mais e mais vidas. E, na verdade, isso é um presente da população de Caruaru e região. Então, a gente sempre está tentando inovar. A ajuda das doações são essenciais para que o ICIA sobreviva. O ICIA é uma instituição sem fins lucrativos que hoje acompanha 1.598 pacientes que estão em tratamento. Beatriz, de 16 anos, é uma delas. Hoje, livre do câncer no ovário, ela virou modelo da instituição com muito orgulho e alegria no sorriso. Bom, essa instituição aqui é como eu costumo dizer que é a minha segunda casa, porque aqui eu recebi conforto, recebi apoio e para mim eles são minha segunda família aqui. Atualmente o ICIA sobrevive de doações da população, empresas parceiras e título de contribuição. Ai, lindas as camisas. Como sempre, todos os anos a coleção é lindíssima. Vale a pena adquirir, nem que seja para ajudar, gente. R$ 30. Vocês estão ajudando aí muitas crianças e adolescentes. Dá um pulinho lá no ICIA e compra a camisa, nem que seja para dar de presente agora. Obrigada, viu, gente? Beijo para todo mundo do ICIA. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.